Graça e paz, querido, da parte de Deus. Que alegria poder estar aqui com você e poder compartilhar mais um trechinho das Sagradas Escrituras. Caminhando juntos aqui no nosso canal, eu cresço, você cresce e a gente aprende juntos sobre a Palavra de Deus. Salmo 145, no verso 18, ele traz uma verdade, uma promessa das mais extraordinárias das Sagradas Escrituras. A promessa de que Deus está perto. É bem comum que nós demos atenção a salmos conhecidos e tão badalados, mas existem tantos outros versos das Sagradas Escrituras que podem trazer revelações extraordinárias para mim e para a sua vida. Portanto, se você tem uma Bíblia, Salmo 145, no verso 18, me acompanha nessa leitura. O Salmo 145, 18, ele vai dizer assim: perto está o Senhor de todos que o invocam, de todos os que o invocam de verdade. Repare que ele diz, perto está o Senhor de todos que o invocam. Depois ele dá uma vírgulazinha e continua, de todos que o invocam de verdade. Nós vamos mergulhar nesse texto e vamos juntos aprender dele. Em nome de Jesus. Como já disse, este é um verso simples, porém um verso profundo que revela como experimentarmos essa presença de Deus na nossa caminhada diária. Vamos ler mais uma vez e agora de uma forma bem devagar esses versos. Perto está o Senhor, de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Irmão, isso aqui não é uma teoria, isso não é uma poesia bonita, não é uma frase de efeito, isso é uma realidade espiritual. Deus está perto. Então nós vamos observar que esse versículo vai trazer para mim e para você uma revelação de quem é que pode perceber essa proximidade. Quem é que consegue identificar que Deus está perto? É isso que nós vamos ver. Deus é um Pai que se aproxima. Ele é um Pai que está perto e se aproxima de nós. Davi não está falando de um Deus distante, frio, de um Deus inalcançável. Não é desse Deus que Davi está falando. Ele está falando de um Deus que caminha com os seus filhos, de um Deus que caminha com os seus. O salmista usa a expressão perto está o Senhor. E isso revela a natureza de Deus. Isso traz Deus para próximo de nós, porque por tantas vezes nós nos afastamos pensando que Deus está distante. Ou mesmo nem sequer o buscamos porque achamos que Ele não está acessível. Mas segundo esses versos das Sagradas Escrituras, Deus está perto. E eu quero ir além de uma leitura que tenta dizer para você alguma coisa que eu estou fazendo o meu maior esforço aqui para expressar essa verdade para você. Eu quero te falar da minha experiência. Deus está perto. E talvez você pergunte, como assim da sua experiência, pastor? Sim, da minha experiência. Ninguém pode ir contra uma experiência. A experiência que você tem com alguém, com algo, é uma experiência irrefutável. Ninguém pode voltar atrás nela. Ninguém pode dizer que isso é uma mentira, que você não viveu determinada experiência. E eu garanto para você, pela minha experiência de busca ao Senhor, não estou dizendo que eu tenho muita, mas é que eu tenho experiência de buscar o Senhor, de recorrer a Ele. Deus certamente está perto. Você precisa crer nisso. Ele é um Deus, Ele é um Pai que se aproxima. Ele é um Deus que está perto. Então creia nisso. Temos ainda outros textos que podem confirmar essa realidade e essa verdade. Por exemplo, o Senhor está perto de quem tem o coração quebrantado. Esta é uma outra verdade bíblica. Um outro verso das Sagradas Escrituras diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Ou seja, Deus não está longe. Em todo tempo Ele está perto. Nós é que por tantas vezes nos distanciamos dEle. Nós é que por tantas vezes nos ocupamos de tantas coisas e não o buscamos como deveríamos buscar. Ficamos distraídos demais ou superficiais demais para perceber a proximidade de Deus. Então fique atento
e busque a presença de Deus, porque certamente Ele te responderá. Me permita continuar e dizer para você agora, em segundo lugar, quem pode experimentar a proximidade de Deus? Olha que interessante, essa é uma pergunta que você deve estar ansioso aí para receber a resposta. Quem é que pode experimentar a proximidade de Deus? Olha, Davi continua o seu salmo dizendo, ele está perto de todos que o invocam. Veja, não é de todos, de um sentido amplo, que todo mundo Deus está perto, mas Ele está perto de todos que o invocam, de todos que o buscam, de todos que procuram acessá-lo. Então, se você sente que Deus está distante de você, talvez seja porque você não tem buscado, talvez seja porque você não tem tentado acessar. Então você deve tentar acessar a Deus. Esse é o caminho, Ele está perto de todos os que o invocam. Então fica com essa informação. Isso é importante. Não é de alguns, não é de poucos, não é dos mais santos, mas sim de todos. Eu vou repetir. Não é de alguns, não é de poucos, ou não é daqueles que são mais santos, mas Ele está perto daqueles que o buscam. A característica principal para que você experimente a proximidade de Deus é você buscá-lo. Se você buscar a Deus, você poderá percebê-lo. Invocar é clamar. Invocar a Deus é mais do que fazer uma simples oração, é uma oração de clamor, é depender, é buscar direção, sabe? É admitir que você precisa do Senhor, é admitir que nele você encontra refúgio, nele você encontra direção, nele você encontra caminhos. Invocar é isso. Senhor, eu preciso de Ti. Essa é a frase que você precisa dizer. Senhor, eu preciso de Ti. Pastor, como é que eu faço? Como é que eu busco a Deus? A Bíblia orienta em Mateus 6, no verso 6, que nós devemos ir para o nosso quarto, trancar a porta e falar ao nosso Deus em secreto. E o Deus que secretamente vê, Ele atenderá às suas preces e às suas orações. Se você não sabe buscar a Deus, isso é muito simples. Você só precisa de um lugar reservado, de uma hora ideal, você precisa de não ser incomodado e você precisa buscar a presença de Deus. Arrume uma Bíblia, que seja uma Bíblia de fácil linguagem, de interpretação, fácil entendimento, que eu estou querendo dizer. Retire-se para um lugar, seja intencional nisso, determine um horário, o melhor horário do seu dia, onde você sabe que ninguém pode te incomodar naquele momento. Talvez um momento você esteja sozinho, talvez um momento que você avise mesmo a sua esposa, os seus filhos, olha, por favor, não me incomode, eu vou tirar um tempinho aqui agora, lendo a Bíblia e orando, fazendo uma oração, e eu não quero ser incomodado. E se você buscar, eu tenho certeza que Ele te responderá. Ele está perto, lembre-se, não é de quem é santo, não é de quem é de todos, não é de alguns. Ele está perto de todos sim, mas aqueles que o buscam. Basta você ter sede, Ele vai saciar a tua sede. Basta você ter fome, Ele vai saciar a tua fome. A Bíblia vai dizer, o próprio Jesus vai dizer, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Na ocasião em que Ele conversa com a mulher samaritana, Ele diz, quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Portanto, se você quer encontrar Deus, você precisa de uma característica principal, um coração que o busca, um desejo intenso de poder ouvi-lo e de poder aprender sobre Ele. Vamos seguir um pouquinho mais? Deus não responde à posição social, não responde a títulos, não responde à aparência espiritual. Ele responde a um coração que chama por Ele. Ele não responde a essas questões. Nada disso atrai Deus, a não ser um coração desejoso por sua presença. Qual é o segredo, então? Nós vamos passar o terceiro momento da nossa conversa aqui. É invocar em verdade.
E agora vem a chave do versículo, quando ele diz assim, de todos os que o invocam em verdade. Não pode invocar de qualquer maneira. Não pode misturar os assuntos. Não pode misturar a presença de Deus com presença de celular. Não pode misturar a busca a Deus com busca de conteúdo para entretenimento. Não, você precisa invocar em verdade. Essa é a chave. O que significa isso, pastor? Não é uma oração ensaiada, não é uma oração que alguém escreveu num papel, uma prece e te entregou para você ficar repetindo aquilo, sabe? Isso é religiosidade, não é essa repetição vazia, é sinceridade, é vulnerabilidade, ou seja, é se mostrar vulnerável, é se mostrar fraco, isso mesmo, para que ele te toque. É abrir o coração sem nenhuma máscara, sem nenhuma reserva. É ser sincero diante de Deus. É buscar em espírito e em verdade. Os maiores encontros com Deus na Bíblia não foram de orações bonitas, foram de orações verdadeiras. Eu vou repetir. Os maiores encontros promovidos por Deus com seres humanos relatados nas Sagradas Escrituras não foram de orações bonitas, mas foram de orações verdadeiras, foram de corações medrosos, foram de corações aflitos. Foram nesses momentos que aconteceram os maiores encontros das Sagradas Escrituras, ou que as Sagradas Escrituras nos revelam. O publicano dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Se você precisa se aproximar de Deus com essa frase, diga ela, não tem problema, você diz, Senhor, tem misericórdia de mim, a minha alma está aflita. Ana derramou a sua alma orando no templo. Os discípulos gritaram no barco de medo quando a tempestade veio sobre eles. Portanto, as maiores orações não foram feitas no momento de calmaria, ou melhor, os maiores encontros não foram promovidos por uma oração feita em momentos de calmaria, por uma oração usando frases ou palavras bonitas, mas foram promovidos por orações de socorro, orações de pedido de misericórdia, orações em que havia aflição no momento, orações em que havia dor, orações onde havia morte. Foram essas orações que promoveram os maiores encontros do Deus que diz, eu estou perto. Oração sincera, coração sincero, verdade dita por uma boca que expressa o que está no coração. Portanto, fique ligado nisso. Deus se move onde há verdade. Guarde isso. Deus se move onde há verdade. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe quando a nossa boca fala de algo do que o coração não tem. Portanto, Deus se move no meio da verdade. É aí que ele se move. Eu quero caminhar um pouquinho mais com você. Quarta verdade sobre esse texto. O que acontece quando Deus está perto? Preste bem atenção. Quando Deus está perto, ele gera uma paz. Ele acalma tempestades. Não apenas externas, mas, sobretudo, tempestades interiores. Porque há momentos que nós vamos viver tempestades externas, coisas que fogem ao nosso controle. Mas se Deus estiver perto, nosso coração estará em paz. Teremos paz interior. Quando Deus está perto, acontece que nós somos direcionados. Em vez de confusão, a voz dele se torna clara. A voz dele se torna direção, a voz dele se torna norte. Quando Deus está perto, nós recebemos direção da parte dele. E aí nós temos novos caminhos, novos rumos, porque estamos sendo direcionados nele. O que mais acontece, pastor, quando Deus está perto? Quando Deus está perto, ele fortalece o fraco, se coloca de pé e ele começa a agir. Quando Deus está perto, nós recebemos força, recebemos refrigério, recebemos consolo. É uma outra coisa que nós vamos receber quando Deus está perto. É o consolo da parte dele. Quando Deus está perto, nós recebemos transformação. A presença de Deus nos molda à imagem de Cristo. A proximidade de Deus não é, escute, não é um emocionalismo.
A presença de Deus é uma transformação real. Ela promove paz quando Deus está perto, direção quando Deus está perto, força quando Deus está perto, consolo quando Deus está perto, transformação quando Ele está perto. Uma aplicação prática que nós podemos fazer de todo esse conteúdo que até agora nós compartilhamos aqui com você. Qual é essa aplicação? Como invocar a Deus em verdade no nosso dia a dia? Tenha tempo real com Deus, não apenas tempo religioso, primeira coisa. Segunda coisa, ore com sinceridade, não com formalidade. Terceira coisa, confesse falhas. Não tente impressionar a Deus, Ele sabe quem você é e o que você faz. Quarta coisa, perseverar, não desista na primeira dificuldade. Quinta coisa, busque a palavra enquanto ora. Tente orar versículos bíblicos. Una a sua voz com o coração e reflexão bíblica. O céu responde quem ora de verdade. Guarde isso. O céu responde quem ora de verdade. Salmo 45:18 é um convite. Deus está perto, mas só percebe essa proximidade quem o invoca em verdade. Jesus é a maior prova disso. O Emanuel, aquele que disse, aquele que tem ali no seu nome, o Deus está conosco. Nele nós temos acesso ao Pai. Nele a presença de Deus se tornou real, palpável e possível aqui na terra. Então hoje, abra seu coração, clame, busque, fale com Deus como você realmente é, porque Ele está perto e Ele responde o que o chama em verdade. Chegamos ao final. Se esse conteúdo te abençoou, se esse conteúdo valeu para você, dê um joinha, se inscreva no nosso canal, compartilhe com alguém que esteja passando por um momento de dificuldade, uma situação difícil. Que Deus abençoe você. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu abençoo meu irmão, minha irmã, meus amigos que acompanharam esse conteúdo. Eu desejo, Pai, que eles possam praticar todo esse conteúdo para perceber a sua proximidade amorosa de um Pai que cuida dos seus. É no Teu nome que eu oro, eu os abençoo hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe você. Graça e paz em Cristo Jesus.